na parte de quarta-feira, rejeição e aceitação. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 6. Capítulo 6, vamos ler os versos 1 até o verso 6. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Normalmente, quando alguém que veio de uma cidade pequena e se torna famoso, popular, os habitantes do lugar, da região pequena, das vilas, ficam muito contentes. Mas não foi o que aconteceu com os habitantes de Nazaré. Quando Jesus chegou em Nazaré e no sábado ele foi à sinagoga, como era o seu costume. Lucas capítulo 4, verso 15 e 16, diz que o costume de Jesus era ir à igreja todos os sábados. Então ele foi ali em Nazaré, no sábado, à sinagoga. E eles ficaram ofendidos e surpresos com o sucesso de Jesus como mestre e operador de milagres. A transformação de carpinteiro em mestre parecia difícil de aceitar. Então, meus queridos, Jesus se sentiu rejeitado na sua própria cidade, onde crescera. Agora leia comigo, Marcos capítulo 6 e o verso 7 em diante. Aqui diz: e chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Dali de Nazaré, Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2 pregarem o evangelho, expulsarem os demônios. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Os demônios obedecem, eles se sujeitam a Jesus Cristo, que é o grande e vitorioso. Satanás é um poder vencido. Quando em nome de Jesus você ordena que os espíritos imundos saiam, eles têm duas opções: ou sair ou sair. Satanás é o derrotado, Jesus é o vitorioso. E o verso 8: e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Queridos, os discípulos foram ordenados por Deus a fazerem o trabalho, a pregarem, a curarem, a expulsarem os demônios. Quando os 12 discípulos, ao pé de Jesus Cristo, receberam a ordem que fossem de 2 em 2 pelas cidades e aldeias, nenhum foi mandado sozinho. Um irmão foi acompanhado por outro irmão, um amigo por outro amigo. Assim, eles poderiam auxiliar-se mutuamente, animar-se mutuamente, aconselhar-se mutuamente. Da mesma maneira, Jesus posteriormente enviou os 70. Era o desígnio do Salvador que os mensageiros do Evangelho assim trabalhassem, de 2 em 2. Teria muito mais êxito, sucesso a obra evangélica em nossos dias, se fosse o exemplo de Jesus seguido. Durante o seu ministério, Jesus empregou mais tempo curando do que pregando. A voz de Jesus foi o primeiro som que muitos surdos ouviram. O nome de Jesus foi a primeira palavra que muitos mudos proferiram. O rosto de Jesus foi o primeiro rosto que muitos cegos contemplaram. Ao passar Jesus pelas cidades, pelas vilas e aldeias,
era como uma corrente vital difundindo vida, alegria por onde quer que fosse. Os seguidores de Jesus, hoje, você e eu, devemos trabalhar da mesma maneira como Jesus trabalhou. Cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus, confortar os doentes e aflitos, curar os doentes. Devemos ajudar aqueles que estão em desespero e inspirar esperança aos desanimados. Nessa primeira viagem missionária que Jesus Cristo enviou os discípulos, eles não deveriam ir a lugares estranhos. Eles deveriam voltar e visitar as cidades, os lugares por onde Jesus já tinha passado. Lugares onde Jesus Cristo tinha realizado milagres, onde existiam amigos de Jesus. Eles, ao entrarem nas casas, deveriam saudar a casa, dizendo: paz seja nessa casa. Essa casa seria abençoada por suas orações, por seus hinos de louvor e o estudo das Escrituras no círculo familiar. Os servos de Cristo, hoje, não devem agir de forma diferente. Cada um só pode dar aquilo que tem. Eles tinham Jesus Cristo e assim eles poderiam partilhar Jesus com os outros. Você, meu querido irmão, precisa possuir Jesus, gastar tempo aos pés de Jesus para entesourar Jesus no coração, para depois sair e contar para os outros sobre o maravilhoso Salvador. Os discípulos não foram revestidos da coragem e da fortaleza dos mártires, senão quando chegou o momento exato de serem mártires. Vou repetir. Os discípulos não foram revestidos de coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Então se cumpriu a promessa do Salvador. Para cada emergência, para cada necessidade, Jesus Cristo proverá ajuda, sabedoria, discernimento. Os servos de Jesus Cristo, quando levados perante os tribunais de justiça, não deveriam e não devem preparar um discurso, porque o Espírito Santo lhes dirá o que falar. Sua preparação deve ser feita dia a dia, na comunhão diária com Jesus Cristo, entesourando as preciosas verdades da Palavra de Deus e robustecendo a própria fé mediante a oração. Quando levados aos tribunais, o Espírito Santo lhes trará à memória as verdades para serem reveladas. Quando Jesus foi rejeitado em Nazaré, ele saiu da cidade e desceu a Cafarnaum, onde o povo o amava e o povo se deleitava em ouvi-lo. Jesus não insistia em permanecer forçosamente onde não estava sendo bem recebido. Assim também nós, queridos, nós deveremos chegar no lugar e saudar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não quiserem nos ouvir, deveremos buscar outras vilas, outras cidades. Em todos os lugares, em todas as casas, existem almas perecendo e nenhum suspiro se desprende da alma sofredora. Nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que a sua vibração se faça sentir no coração do nosso Deus Pai. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, nenhum suspiro se desprende, nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que a sua vibração se faça sentir no coração do nosso Pai Celestial. Alegre-se com este Pai que nos ama, com esse Jesus Cristo que deu a vida por nós, com o Espírito Santo que é derramado sobre nós, para podermos realizar a obra que Jesus nos deu para realizar. Aleluia!